Vamos falar sobre letargia. Antes de iniciar o vídeo, eu gosto sempre de falar que essa é apenas a minha opinião. Não significa que você precisa concordar com tudo que eu falo, mas se for pra falar alguma coisa nos comentários, faça isso com respeito. E deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva, tudo isso que vocês já sabem que me ajuda bastante. Vamos falar sobre o segundo livro da Tris Paris. Eu já trouxe aqui o primeiro vídeo falando sobre Pelas Entranhas, que é a mesma pegada de letargia, no sentido de ser um conto de terror. Esse daqui, o diferencial é que ele tem um conto a mais. E pelo que vocês podem ver, ele é tão bonito quanto o outro. Ele também é capa dura, ele também tem essa lombada preta. Ele também tem uma ilustração de dentro que eu vou pegar daqui a pouco. Esse aqui, ó. A gente tem esse aqui, que não faz tanto sentido na hora que a gente pega na hora, assim, o livro, mas depois que você lê a história, você entende. E ele tem o mesmo tamanho do outro, tá? Porque esses livros, eles são um pouco menores em comparação aos outros que eu tenho, mas não é muita coisa também, ele só é bonitinho mesmo. O que eu achei desse livro? Eu acho que, em questão dos contos, eu achei mais forte o Pelas Entranhas. Ele tem essa pegada, como vocês podem ver pela capa, ele fala sobre zumbis, né? Esse é o principal tema, assim, porque é o principal conto dentro desse livro, que é o conto sobre os zumbis, mas ele também fala sobre outras coisas sobrenaturais, e eu achei as ideias muito boas, eu gostei da forma que foi escrito, mas no final de todos os contos eu tive uma sensação de poderia ter um pouco mais, o que é difícil de fazer esse tipo de interpretação, digamos assim, ter esse tipo de opinião aqui, porque eu não tenho tanto contato com contos, mas ao mesmo tempo eu entendo que os contos, eles não necessariamente precisam ser curtíssimos, assim, né? Existem contos que são um pouco maiores, assim como a gente vê no próprio livro. Mas pelo que eu entendo de contos, o que não é muita coisa, então talvez a minha opinião não seja tão válida assim, mas se alguém quiser me corrigir nos comentários, você não necessariamente tem uma continuação. Assim, eu nunca vi uma continuação de contos. Fica meio em aberto pra ficar em aberto, e talvez isso tenha me incomodado um pouco, porque são histórias tão boas que eu queria ver mais, e não necessariamente pra se tornar um livro super desenvolvido de romance, mas eu acho que pra ter um pouco mais, pra ter esse fechamento redondinho que não teve. Porque, de certa forma, eu gosto de finais em aberto, mas eu também acho que existem momentos corretos, digamos assim, pra você fazer isso. Não é toda história que vai ficar boa fazendo isso. E aí, talvez eu não tenha gostado tanto por conta disso. Mas uma coisa que eu gostei nesse livro é que ele puxa mais pra esse lado do sobrenatural, que eu achei que ia ser nesse primeiro livro de Pelas Entranhas que ela tinha. Eu achei que todos os contos iam ser sobrenaturais e não foram. Nesse daqui, a gente tem 3 sobrenaturais e um que é só um pouco mais macabro. Mas eu acho que principalmente o que me interessou muito nesses livros foi a ideia, porque a ideia dela é muito boa, ela é muito criativa em colocar essas histórias, esses contos. Então a gente tem zumbis, a gente tem vampiros e a gente também tem uma parada que eu não sei nem nomear, porque ele é tipo um parasita de certa forma, e eu achei ela tão criativa por fazer isso, sabe? E as ilustrações, elas continuam bonitas da mesma forma. Então no primeiro conto a gente vai seguir um taxidermista, que é basicamente um assassino também, e eu acho que ela utiliza isso bem, porque a gente sabe que a taxidermia, ela de certa forma é bem utilizada em contos de terror e suspense no geral, porque ela é uma parada que é muito propícia a isso. E eu acho que eu tinha gostado tanto desse primeiro conto, sabe? Tem tantas explicações pra tudo que acontece, porque não é simplesmente ele faz isso e acabou. Existe um motivo pra ele estar fazendo isso. Então ela fala, esse tubo aqui, porque ele vai conectar em tal lugar e vai fazer com que faça isso, e aí vai melhorar pra ele em tal, não sei o que. E eu achei isso muito interessante. Fora que nesse primeiro conto, ela escreve de uma forma diferente do que nos outros. Ela escreve como se ela estivesse falando, você faz não sei o que, não sei o que, não sei o que, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então ela inclui a gente dentro do conto, e eu achei isso muito interessante, porque eu percebi na hora que ela fez isso. Quando eu comecei a ler, eu tinha percebido. E não é uma coisa que me incomodou, eu acho que na verdade foi uma coisa que eu fiquei impressionada, porque eu não acho que seja fácil você escrever dessa forma. O segundo conto, ele não tem um fechamento redondinho, então acontece o que aconteceu, o corpo é descartado e fica por isso mesmo. E aí você fica tipo, cara, é só isso? Tipo, eu precisava de um desenvolvimento, sei lá. É porque eu acho que eu também tô acostumada a ler livros de romance, então acaba que eu tenho essa parada de eu preciso de um motivo pra tudo, e eu preciso de um grande desenvolvimento, preciso conhecer os personagens, e aí nos contos você não tem isso, porque você não tem muito tempo pra fazer isso. A segunda parte dessa história, o segundo conto dessa história é sobre os zumbis, que é o principal motivo dela ter feito esse conto
ponto aqui. Eu acho que eles foram bem desenvolvidos, eles foram bem pensados, porque não são zumbis igual The Walking Dead, mas eles também não são zumbis igual The Last of Us. Então, eles têm as suas próprias propriedades, que eu achei interessante, porque a gente tá meio que de saco cheio de zumbis, entre aspas, porque a gente tem obras grandes que falam sobre zumbis, e ela consegue deixar os zumbis interessantes nessa história. E eu acho que ela consegue deixar mais interessante ainda com a personagem principal, né, com a protagonista, porque a protagonista, ela tem um motivo pra gostar deste apocalipse zumbi. Eu acho que mesmo sendo uma história inovadora de zumbis, digamos assim, ainda assim a gente tem uma moral da história que é parecida com as outras. Então, será mesmo que os zumbis são o principal perigo, ou realmente não são os humanos que estão sem leis nenhumas, que estão totalmente libertos? E aí o fim, ele é muito, muito macabro. Você fica assim, tipo, meu Deus, é bizarro. Ele é muito, muito bizarro. Você fica, não é possível que isso estava acontecendo. Você tem ideia do que estava acontecendo antes, mas você começa a negar. Você fala, não tá acontecendo não. Que isso aqui não é possível. E aí quando chega no final que isso realmente tá acontecendo, você fica, não, velho, estava acontecendo mesmo e agora tem a confirmação. Talvez eu não quisesse ter a confirmação. Não porque é ruim, mas é porque é tão bizarro que é, tipo, nojento mesmo, sabe? Nojento de todas as formas possíveis. E aí chega no final, e aí você tem um fechamento que você fica, não é possível que é isso. Por ser o conto principal do livro, por ele ser maior, assim como o do Pelas Entranhas, eu esperava mais. Não que eu esperasse mais do conto Pelas Entranhas, né? Do conto principal dele. Eu gostei dele. Só que eu acho que por serem contos principais, eles precisam ter esse fechamento, digamos assim, que eu gostaria que tivesse. E aí não teve, talvez eu tenha ficado um pouco decepcionada, mas não significa que é ruim também. Aí no terceiro conto a gente segue essa parada dos vampiros, que também é interessante porque são diferentes de todas as outras obras. E aí é interessante a gente seguir esses contos que falam sobre criaturas que são um pouco óbvias, né? Porque tem muitas obras que falam sobre vampiros, e sobre lobisomens, e sobre zumbis, enfim, vários outros sobrenaturais assim, que ficam meio batidos, porque são coisas batidas, que muitas pessoas usam. Só que cada um deles tem propriedades diferentes. E eu acho não, né? Nesse livro também é assim. Então os vampiros se transformam de uma forma diferente, eles fazem coisas diferentes em momentos diferentes. Enfim, eu não quero ficar falando pra não dar spoiler, esse que é o problema. E aí no fim, apesar de ser uma história sobre vampiros, acabou virando uma coisa sobre um ritual também, que ficou interessante, ficou mais interessante do que eu imaginava, mas que também tem um final que, apesar de você imaginar o que acontece, ele também é em aberto. E aí a gente tem o último conto, que também me surpreendeu bastante, ele é um dos meus favoritos. Eu gostei da ideia dele, porque ele faz essa parada do som. Então, o som, que na verdade é um silêncio, que não é um silêncio, que aí tem um parasita que entra na sua cabeça, e aí existem pessoas que não são afetadas, mas porque não são afetadas. É um desenvolvimento que é muito bom, e ele não é tão longo assim, o que faz sentido não ser, porque realmente eu não vejo uma história longa sendo feita com isso. Eu vejo, mas não que eu gostaria de ler. Então eu gosto dessa ideia pra um conto, mas de novo, é um fechamento assim que você fica, meu Deus, eu só queria que você falasse com todas as palavras o que aconteceu. E não porque eu sou burra de não saber o que aconteceu, mas é porque às vezes a gente só precisa de um fechamento de um conto, assim, principalmente quando é um conto na minha cabeça, que eu não vou ter mais, tipo, nenhum tipo de contato. Às vezes você só precisava falar, tipo, aconteceu isso daqui. E foi essa resolução, e foi essa moral da história, enfim, o que seja pra falar depois. E eu acho que é isso, eu acho que esse livro ele é muito bom, eu acho que sim, eu recomendo. Eu gosto de recomendar esses contos agora, principalmente porque você não necessariamente precisa ler todos de uma vez. Então, você tá afim de ler um conto, abre em algum dos contos que nem necessariamente precisa ser nessa ordem que foi publicada, e aí você lê e vê se você gosta. E é isso, eles são curtos, você não vai demorar muito tempo pra ler, e é uma pegada interessante, porque pega nesse negócio de terror que eu não sou tão acostumada, que eu inclusive tô começando a gostar por conta desses livros da atriz. E eu também vou ter que me gabar igual da outra vez, mas eu tenho a assinatura da atriz neste livro também, porque eu fui pegar a assinatura dela. Eu sou muito fã dela e eu gosto muito dos livros dela, então acredito que se ela seguir nessa pegada, mesmo que ela publique coisas novas, eu acho que vale a pena de acompanhar, sabe? Não só o conteúdo dela pela internet, mas eu também acho que essa questão dos livros, né, se ela quiser sair um pouco dessa pegada de terror, ou então for pra um romance mesmo,
mesmo. Ainda assim, eu acho que vale a pena porque ela é uma boa profissional. Eu acho que é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês leram esse livro, se tem alguma coisa pra adicionar ou pra retirar do que discordar do que eu falei. Só sejam respeitosos. E é isso. Até um próximo vídeo.